Fala rapaziada, tudo na paz? Galera, hoje eu vou falar para vocês qual o segredo de ter longevidade em suas placas de vídeo. Isso aí poderia se encaixar também na maioria dos hardwares, na verdade, né? Utilizados para mineração ou não. Mas vou tentar focar na mineração e principalmente nas placas de vídeo. E também pretendo passar algumas dicas aí de prevenção e segurança, tanto sua quanto do seu maquinário. O motivador desse vídeo foi que eu tenho muitas placas de vídeo minerando aí desde janeiro de 2017. Não só placas de vídeo, né? Mas toda a infraestrutura que toca a rig. Mais de 5 anos e alguns meses funcionando 24 horas por dia. Então, para aquela galera que acredita que equipamentos utilizados para mineração não dura, aí está, dura muito, mas depende aí de alguns cuidados. Mas, bora falar deles. O primeiro cuidado importante é na hora da compra. Prefira comprar equipamentos aí com uma grande garantia, né? Por exemplo, nós vemos diversas placas de vídeo hoje no mercado com garantia de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ano passado tínhamos placas aí com 4 anos de garantia, ou seja, isso nos dá uma segurança importante para caso aí tenha algum problema. Afinal, muitas coisas podem acontecer durante o funcionamento da placa. Só quem já teve equipamento que deu problema e precisou acionar a garantia sabe o quão confortável é isso. Inclusive, existe uma curvatura de defeitos que acontece em equipamentos eletrônicos, né, que é explicado pelo gráfico da curva da banheira, onde os equipamentos tendem a apresentar uma maior taxa de falha no início da sua vida útil. Depois as chances de falha acabam diminuindo, né, e aumentando somente no fim da vida útil do equipamento. Então é muito variável. Existem alguns gráficos aí de vida útil para equipamentos como placa-mãe, memória, fonte, HD, SSD. O SSD tem o TBW, né, placa de vídeo e por aí vai. Eu mesmo tenho um notebook Acer i5 de terceira geração desde 2013, até hoje o galo me acompanha em atividades mais simples, né? Então quanto mais cuidar, menos chances de dar problema. Manutenção periódica. Galera, eu a cada 2 meses estou limpando aí a minha rig de mineração. Uma limpeza superficial, mas que é funcional, tirando quase toda a poeira, né? Que aumenta a eficiência aí na dissipação do calor. Não adianta colocar para minerar e esquecer da vida, né? A rig ela precisa ter uma atenção e as placas de vídeo então que acabam esquentando mais durante a atividade é mais importante ainda. A manutenção rotineira eu faço com um pincel isolado, um álcool isopropílico, limpa contatos, um pano daqueles, né, que não solta muito fiapo. Normalmente eu tento fazer elas em local aberto, né, um local um pouquinho mais adequado, e uso luvas que não geram energia estática. Agora até comprei aquele mini compressor de ar que auxilia bastante, principalmente na poeira, né, que ficam nos vãos ali dos dissipadores. De quanto em quanto tempo tem que manutenir? Aí é uma questão muito particular, depende do ambiente que você deixa a sua rig. Se ela junta poeira muito rápido, por exemplo, se ela pega muito maresia, tudo isso conta. Eu, no meu caso, estou fazendo a cada 2 meses, para não ficar com a rig desligada por muito tempo. Troca de thermal pads e pasta térmica. Galera, não existe uma data certa aí para realizar essas trocas, mas é sempre importante ficar verificando a temperatura das placas de vídeo se ainda está normal ou não. Se notar que ela está subindo demais, coisa que não era normal antes, é interessante primeiro fazer uma limpeza e, se não adiantar, verificar a possibilidade aí de estar realizando a troca da pasta térmica e de thermal pads. Eu, nas minhas GPUs de mineração, levei pelo menos aí uns 3 anos para trocar a primeira vez a pasta térmica e o thermal pad um pouco mais de 4 anos, então isso aí acaba sendo muito relativo. Tem gente com placa de vídeo de mais de 5 anos que ainda não trocou nada, né? Só que temos que lembrar que nossos equipamentos, né, estarão funcionando 24 horas por dia, ou seja, existe, né, um certo desgaste maior, e esses estão diretamente ligados, né, à dissipação do calor, por exemplo, das placas de vídeo. Então, para nós mineradores é fundamental essa troca, né, sempre que houver a necessidade. Galera, essa questão da troca aí da pasta térmica e do thermal pad é uma coisa que conseguimos fazer sem estresse às vezes em casa, né? Tem inclusive vários vídeos no YouTube aí ensinando. Porém, existem profissionais que realizam essas manutenções. Até porque eu já vi muita gente abrir a placa em casa e depois não conseguir montar, apertar aí de forma inadequada aí os parafusos na hora de fechar, quebrar fã, gerar curto aí nos equipamentos por conta da energia estática, colocar thermal pads maiores ou menores, lembrando que cada placa tem um tamanho certo aí de thermal pad, que você dependendo só saberá quando abrir a placa e medir com um paquímetro. Normalmente o pessoal já compra vários tamanhos, né, para não ter esta pane aí na hora de estar montando e desmontando a sua placa de vídeo. Então, se for fazer essas manutenções você mesmo, sugiro que faça com segurança, estude bastante antes e tenha os materiais necessários aí, como pasta térmica, thermal pads, produto barra material para tirar a pasta térmica da placa. O pessoal usa bastante papel higiênico, né? Um soprador térmico, por exemplo, para aquecer aí a placa para a colocação da pasta térmica e retirada. Nesse caso aí o pessoal gosta bastante de furtar o secador da mulher, pincel isolado, luva anti-estática e por aí vai. Então,
tem alguns materiais importantes. E se você não estiver seguro de realizar essa troca, eu sugiro que procure um profissional, né? Porque assim não vai ter pane. O overclock realizado nas placas de vídeo. Esses dias eu vi uma foto aí no Reddit com um camarada da gringa fazendo um overclock, uma RTX 3060, só que o overclock fora da nossa realidade, bem agressivo. O cara aumentou ali para 3.500, 4.000 ali a frequência da memória da placa de vídeo. A placa já estava pedindo ali basicamente um me-help, né? Tudo para ganhar talvez 1 ou 2 MHz por segundo. Lógico, cada um sabe aí o que faz com seus equipamentos, mas na minha opinião, esses overclocks agressivos não são uma realidade do BR, porque o nosso clima é diferente e pode acabar reduzindo a vida útil da placa de vídeo. No caso dessa foto que eu vi no Reddit, pelo nickname do cara, ele deve morar lá na Rússia, então ele tem um clima frio, né, bem favorável aí para a questão do aquecimento das placas de vídeo. Mesmo assim, overclock demasiado, já vimos que gera muito stale share, e no fim acaba que não valeu a pena. Não estou falando que está errado, mas eu particularmente não acho interessante nem para a questão da rentabilidade, por conta de um possível aumento dos shares rejeitados, e nem pela questão da vida útil da placa de vídeo. Temperatura de trabalho das placas de vídeo. Outro ponto que eu julgo crucial, não deixar as placas de vídeo em uma temperatura muito alta. Na gringa vemos vídeos aí de pessoal trabalhando com suas placas em 70 graus, 64, 65 graus aí na temperatura da GPU, com uma temperatura de memória aí passando dos 100 graus. Já no BR, o pessoal gosta de deixar quanto menor melhor, né? Então vejo uma galera aí com temperatura de 55 graus, 50 graus, 45 graus até menos. Eu, pelo tempo que estou minerando, julgo que se conseguir deixar a placa 24 horas trabalhando nas proximidades ali dos 55 graus na GPU, está bacana. E se conseguir menos, melhor ainda. E a temperatura da memória depende diretamente aí do modelo da placa de vídeo, né? Algumas a temperatura normal aí é de 85 a 90 graus, outras um pouco mais. Então tem que conhecer o seu equipamento. Falando em temperatura, uma coisa que gera muita dúvida no pessoal é a rotação dos fãs para dissipar o calor aí da placa de vídeo. Galera, eu mantive as minhas fãs aí a 100% por alguns anos. Hoje elas estão em 80%. A maioria das fãs, elas nunca trabalham no 100% verdadeiro, né? Na verdade, eles sempre têm uma certa redução. Mas fato é que a fã foi feita para durar anos e anos, e de fato ela dura. Hoje, com todo o conhecimento prático aí que eu obtive na mineração e alguns estudos, eu vejo que entre 50% e 80% da velocidade da fã é algo interessante para a mineração 24 horas, desde que ela esteja fazendo a função, né, de reduzir a temperatura das placas de vídeo. Acima de 80% não é um grande prejuízo, mas possivelmente ao longo dos meses e anos tem um certo impacto aí na vida útil da fã, ou seja, você vai ter que trocar ela com mais frequência. É aquela coisa, antes a fã ir para o espaço do que a placa de vídeo, não é mesmo? Outro ponto é a troca das fãs. Eu já troquei fãs aí de pelo menos 4 RX 480 que estavam funcionando desde 2017. Fui trocar aí entre 2021 e 2022. As fãs eu comprei no AliExpress, eram bem baratinhas, né? Coisa de R$ 30 cada. Porém, a única ressalva que eu tenho a fazer é que alguns modelos de placa de vídeo não é tão fácil encontrar aí a fã para trocar. Por isso, quando for comprar aí a sua placa de vídeo, já dê uma olhada nisso por garantia. Ambiente de trabalho da rig de mineração. Galera, isso é muito importante. O ambiente que você aloca aí a sua rig de mineração e placas de vídeo tem que permitir um fluxo de calor, não pode ficar concentrando, né, o ar quente na área, porque isso acaba aquecendo todos os seus equipamentos. Por isso tem uma galera que usa fãs externos aí na rig para ajudar na dissipação do calor, exaustores, ar-condicionados e por aí vai. Isso ajuda bastante a aumentar a vida útil aí dos seus equipamentos. Outro ponto importante é que quem mora perto do mar, se você deixar a placa de vídeo lá olhando para o mar, né, pela janela, a maresia do mar pode acabar oxidando aí os componentes da sua placa de vídeo. Não só da placa de vídeo, mas como todos os seus equipamentos. E essa oxidação normalmente anula a garantia. Então, neste caso, prefiro ambientes mais reclusos, né, mas que tenham um sistema de ventilação eficiente. Existem alguns produtos hoje, né, que ajudam a prevenir essa oxidação aí por conta da maresia. Nem todo mundo precisa usar, mas quem mora perto do mar, é importante verificar aí se existe a necessidade ou não. Isso também amplia a vida útil aí dos seus equipamentos. Sorte, galera, o fator sorte é crucial. Se fosse um RPG, eu diria que investir em sorte nesse momento é vantajoso. Infelizmente temos equipamentos aí que compramos que não dura 6 meses e felizmente temos equipamentos que duram anos e anos, que nem essas placas de vídeo aí, né, que eu tenho há mais de 5 anos e 5 meses. Então a sorte é um ponto vital e extremamente relativa. Eu já tive problemas com equipamentos nesses últimos tempos aí da mineração. Eu tive uma RX 480 de 8 GB que deu problema
problema, com quase 2 anos de uso e dentro da garantia, foi comprada no Paraguai, na loja Top Deck, eles trocaram na hora quando eu levei. Eu tive uma GTX 1070 de 8 GB aí da EVGA, que deu problema também, eu tinha comprado ela no Brasil na Terabyte, só que eu não tinha mais a garantia brasileira, né, mas tinha a garantia lá dos Estados Unidos. Como ela tinha 3 anos de garantia, eu enviei para os States e trocaram ela por outra superior e lacrada, só que naquela época a rentabilidade da mineração estava baixa, então quando ela chegou, eu anunciei para venda e foi rapidinho para vender, né. Eu tive uma RX 480, se eu não me engano, da Armor ou da Red Dragon, não lembro 100%, mas ela também deu problema em menos de 6 meses. Eu tinha comprado na Terabyte, era uma placa Open Box, né, ou seja, aquela placa que foi comprada e devolvida, e ela apresentou artefatos. Eu mandei para a troca e eles devolveram, né, o valor que eu tinha pago. Eu tive uma fonte de 750 watts comprada na Kabum que queimou na garantia ainda, então foi trocada por outra. Eu tive uma fonte de 1000 watts comprada no Paraguai em 2017, ela foi dar problema, se eu não me engano, em 2020. Essa fonte ela tinha uma garantia muito grande, contudo eu mandei arrumar aqui no BR, pois eu achei que era pouca coisa, né? E segundo o que o rapaz da manutenção me falou, tinha dado curto basicamente em toda a fonte. Aí quando eu fui acionar a garantia, né, ela acabou sendo negada. Hoje ela vai ficar de enfeite de prateleira, né? E fica até bonito uma fonte toda aberta aí na prateleira. A segurança do equipamento. Galera, não adianta você estar funcionando seu equipamento aí com uma fonte, por exemplo, no talo, ou até com fiações frágeis, né? Pontos frágeis na sua rig de mineração. Isso pode acabar dando ruim em algum momento e o dano pode ser variável, desde estragar aí somente, por exemplo, a fonte, somente um riser, até uma placa-mãe ou uma placa de vídeo. Então, tem equipamentos dimensionados. Se a fonte, digamos, é de 1000 watts, deixa uma gordurinha ali de 15%, 20% para não sobrecarregar. Tem equipamentos de proteção de surto na sua rig de mineração, como filtro de linha com fusível, aqueles produtos da iClamper, né, que hoje são referência nacional. Inclusive, se a sua rig for muito grande, verifique as condições da infraestrutura, fiações, disjuntores e etc. Pois dependendo aí da situação, pode presenciar até um princípio de incêndio. Falando em princípios de incêndio, se ele não for controlado, pode se tornar um incêndio. Então, o ideal é que não deixemos, né, chegar neste ponto. Por isso é importante ter ao menos um extintor aí para a segurança, dependendo aí da capacidade de extinção, né, e da carga de incêndio que nós temos aí na rig de mineração. Por exemplo, os equipamentos elétricos energizados são categorizados aí como classe C, e o ideal para sua extinção seriam agentes gasosos. Por exemplo, nós temos o extintor aí no mercado, né, que é mais comum de ser achado, o CO2. Temos outros, né, sistemas fixos de extinção e etc. Eu não recomendaria o uso do pó químico, porque seu agente extintor, ele é corrosivo, ou seja, se você utilizar ele para apagar um fogo numa rig de mineração, vai apagar com algumas ressalvas, né? Contudo, possivelmente também condenará aí seu equipamento. Inclusive, deixando uma ressalva, um dos maiores problemas com incêndios residenciais são ventiladores. Não é generalizado, né? Mas o que acontece? A hélice do ventilador trava por algum motivo, seja poeira ou desgaste, e o motor fica sobreaquecendo até o ponto que entra em combustão e se incendeia. Aí é descontrole. O que estiver nas proximidades pode acabar pegando fogo também. Eu particularmente não curto muito utilizar ventiladores domésticos para dissipação do calor da rig de mineração, porque ele não foi feito para trabalhar 24 horas. Contudo, vai da escolha de cada um. Cuidado com a sua segurança. Vai mexer na rig de mineração? Desliga a fonte, desliga ela da tomada, se possível, inclusive, descarregue o computador aí, entre aspas, né? Aquela situação de você ficar pressionando o power por 10 segundos, por exemplo. O ruim é que isso reseta a BIOS do computador, então terá que configurar tudo novamente. Mas aí é o risco-benefício, né? Ou seja, cada um julga o que achar necessário. Mas como dica principal, previna aí mexer no computador, né? Na rig de mineração quando ele estiver energizado. Sempre tudo fora da tomada e desligado. E por último, é importante que tenha conhecimentos básicos em primeiros socorros, afinal estamos lidando com equipamentos elétricos energizados que podem dar defeitos. Várias notícias já surgiram de pessoas que ao estar mexendo nas suas rigas de mineração, levaram choques elétricos e por aí vai. Inclusive houve um rapaz, se eu não me engano, na Tailândia, que foi a óbito aí por conta de um choque que ele levou na sua rig de mineração. Ou seja, o camarada levou o choque, parou o coração de funcionar lá, né? E entrou na situação de parada cardiorrespiratória. Por isso é importante tomar as precauções ao mexer na sua rig. Aproveitando esse gancho ainda, outro fator deveras importante é a prevenção. Exemplo, quem tem criança pequena em casa, não deixe que ela fique aí nas proximidades aí da sua rig de mineração, né? Equipamentos elétricos e etc. Ela por vezes não tem conhecimento dos riscos. Então assim como a gente coloca ali aquele protetor de tomada lá para ela não colocar o dedo na tomada, temos que ter algumas medidas, né, para evitar um acidente quanto a isso.
Então, pessoal, o vídeo foi esse. A ideia era trazer um conteúdo acerca dos cuidados que temos que ter aí com a nossa rig de mineração, né, para ampliar a sua vida útil, puxando um pouquinho mais para as placas de vídeo. Se alguém tiver uma outra dica aí que acha essencial, deixe na descrição porque pode ajudar mais gente, né? E como vocês viram, os cuidados vão desde a rig de mineração até o cuidado pessoal. Não podemos nos expor aí a riscos desnecessários. Galera, é isso, tamo junto, sucesso e como sempre, bora minerar a modo Doom. Até o último bloco, até o fim.